E cá surge esta palavra difícil. Difícil para quem não tem conhecimento. Fácil para quem já o tem, obviamente. Apesar de já ter saído num boletim. De qualquer forma, a palavra concupiscência, uma palavra difícil de se pronunciar, talvez, é a palavra grega, os irmãos podem escrever e anotar, que é epitomia. Digam lá comigo, epitomia. Epitomia. E neste versículo bíblico, aqui da passagem de Gálatas, vem até com uma última letra, que é precisamente um N no fim. Vem epitomia. De qualquer forma, a concupiscência, literalmente concupiscência, é a palavra grega epitomia, que significa, simplesmente significa, desejo. Literalmente, a palavra significa desejo. E é uma palavra grega que depende do contexto onde é usado. Ou seja, epitomia, ou seja, concupiscência, desejo, pode ter um bom sentido ou pode ter um mau sentido. Depende do contexto onde este vocábulo está a ser usado. Para vermos esta diferença, vamos ver, por exemplo, um exemplo onde epitomia é usado no bom sentido. E depois vamos ver um outro exemplo em que epitomia é usado no mau sentido. Ou seja, em que o desejo... Vamos ver um exemplo em que o desejo é bom e vamos ver outro exemplo onde o desejo é mau. Certo? Então, vamos a Filipenses 1:23. Filipenses 1:23 diz assim: mas de ambos os lados, vamos ler juntos, mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O que Paulo está a dizer, Paulo está assim a dizer, olha, irmãos, de ambos os lados eu estou em aperto, tendo epitomia de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O que é que aqui a palavra desejo, que é a palavra grega epitomia, é a mesma palavra que aparece em Gálatas 5:16. O que é que em Gálatas 5:16 não aparece a palavra desejo, aparece a palavra concupiscência. E em Filipenses 1:23 aparece, em vez de concupiscência, aparece a palavra desejo, que é a mesma palavra grega que é epitomia. Significa só isto, que quando se fala em concupiscência nas Escrituras, fala-se em desejo que é da carne. E quando se fala em desejo na Escritura, que é epitomia também, segue o contexto positivo, que é desejo, é um desejo bom. E concupiscência é um desejo mau, é um desejo que é para agradar a vontade da carne. Os irmãos estão a acompanhar? Assinam com o braço quem está a perceber disto. O mau exemplo de epitomia, que é da palavra concupiscência, vem obviamente em Gálatas 5:16, que nós já lemos, que diz que, e vamos lá no instante, Gálatas 5:16, e depois vamos à outra passagem. Os irmãos sabem que com a revelação do grego, quando nós estudamos literalmente as passagens com a tradução exata,
os irmãos reconhecem, com certeza, que traz mais revelação da parte de Deus. Amém? Os irmãos concordam comigo? Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a epitomia da carne. Não cumprireis o desejo da carne. Se nós andarmos em espírito, se nós andarmos a ter comunhão com os valores da palavra de Deus, se nós andarmos no nosso dia-a-dia, em todas as situações da nossa vida, em casa, com a família, no emprego, na rua, na padeira, na nossa famosa padeira, em todos os lados, se nós andarmos com a cabeça centrada nos valores e princípios universais da Escritura, se nós andarmos focados na natureza de Deus, isto é que significa andar em espírito, nós então não vamos cumprir a epitomia da carne. Nós não vamos cumprir o desejo da carne. Ou seja, a carne opõe-se contra as coisas do espírito. Ou seja, a carne aqui significa a nossa natureza pecaminosa opõe-se contra o fruto do espírito. O que é o fruto do espírito? O fruto do espírito é a natureza de Deus, que se manifesta com estas várias características. O bom exemplo de desejo, vimos há pouco que Paulo estava a dizer, olha, mas eu desejo, ou seja, epitomia. E agora nós vamos ver o mau sentido, que vem aqui escrito em Gálatas 5,16, obviamente, digo, porém ainda em espírito, e não cumprireis a epitomia da carne, não cumprireis o desejo da carne. E agora vamos saltar para 1 de João 2, que é uma passagem bem reveladora sobre esta área, muito interessante. 1 de João, capítulo 2, versículo 16, diz, e vamos ler juntos, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Diz que, por tudo o que há no mundo, tudo o que há no cosmos, aqui mundo é a palavra grega cosmo, mas pronto, vamos saltar isto, não vamos falar sobre isto. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, digam os irmãos agora, qual é a palavra grega para concupiscência? A epitomia da carne, ou seja, o desejo da carne. E depois o que é que vem a seguir? A epitomia dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo.